Após revolucionar a franquia em 2018 com uma nova abordagem narrativa e de jogabilidade, a Santa Mônica Studio trouxe, em 2022, God of War Ragnarok, a continuação direta dos eventos de seu antecessor. Sim, é a continuação. Não é spin-off, nem prequel. É Kratos com atualização 2.0 e mais traumas desbloqueados. O jogo continua a saga de Kratos e Atreus, mergulhando ainda mais fundo na mitologia nórdica e explorando as complexidades de relação entre pai e filho. Também conhecido como: pai, eu sonhei que sou um deus e quero destruir o mundo. Me ajuda? A história começa com as consequências diretas do final de God of War 2018. Após a morte de Baldur, filho de Freya, o Fimbulwinter se instala em todos os reinos, marcando o prelúdio do Ragnarok. Ou como a gente chama na vida real, segunda-feira de ressaca e caos climático. Kratos, agora mais reflexivo e protetor, tenta evitar que as profecias se cumpram, enquanto Atreus, curioso sobre o seu destino como Loki, busca respostas sobre o futuro de ambos. Falando assim, parece chamada de novela bíblica da Record. Curioso nível adolescente que acabou de descobrir o signo e agora acha que precisa destruir Asgard porque é de escorpião com ascendente em lobo gigante. Logo no início, somos apresentados a momentos intensos, como o confronto de Thor e a aparição de Odin, e mais parece o velho da van, que oferecem ao jogo uma abertura memorável. Thor aparece parecendo que veio direto de uma feijoada, mas com o martelo do modo quebrar tudo sem avisar. A curiosidade de Atreus sobre seu papel na profecia o leva a tomar decisões que colocam a relação com o Kratos à prova, criando uma dinâmica emocional poderosa. Basicamente manda essa porra aqui, sou eu! Entre um deus da guerra e um moleque de 15 anos com crise de identidade. Embora a narrativa de God of War Ragnarok seja emocionante e bem conduzida, há críticas quanto ao desenvolvimento de alguns personagens e eventos. Tem personagem que pisca na tela e já morre. Você nem digita o nome no Google e já virou uma lembrança. Deuses importantes na mitologia nórdica, como Vidar, o Skade e Hel, foram deixados de lado, enquanto figuras como Jondergarden e o Search, meu Deus do céu, mano, esses nomes são impronunciáveis, puta merda, tiveram um papel menos impactante do que o esperado. Search, o gigante do apocalipse, tá ali só pra fazer figuração e soltar uma cantada de fogo em outro personagem. Literalmente. A morte de personagens centrais, infelizmente, foi apressada, carecendo da grandiosidade que se esperava. Tem morte mais rápida do que personagem de anime secundário no primeiro episódio. Oi, eu sou... A jogabilidade de Ragnarok expande as bases sólidas do título anterior, introduzindo novas armas, habilidades e mecânicas. Spoiler, você ainda vai girar machado como se fosse ventilador de verão, mas agora com mais estilos e combos. Além disso, os jogadores podem explorar novos reinos antes inacessíveis, cada um com sua própria identidade visual e desafios únicos. Reino novo, lore nova, inimigo novo. O mesmo baú trancado com 3 runas que você ignora por preguiça. Uma das novidades mais notáveis é a possibilidade de jogar com Atreus, cuja jogabilidade é distinta e bem trabalhada, oferecendo uma nova perspectiva narrativa. Você vira o Atreus e descobre que ele não é só um adolescente ramelento. Ele é um lobo místico com problemas de confiança, um emo OP. A exploração foi bem ampliada, com o Fimbulwinter transformando os reinos e abrindo novas oportunidades para combate, puzzles e coleta de itens, ou como os gamers chamam, side quests infinitas que você faz só pra conseguir um amuleto que brilha bonitinho. As batalhas continuam sendo um dos pontos mais altos do jogo. O combate é fluido, estratégico e intenso, com inimigos variados e desafiadores. E sim, você ainda vai morrer para um bicho aleatório enquanto se acham o deus dos parões. No entanto, alguns jogadores sentiram falta de batalhas épicas, como as que marcaram o God of War de 2018, especialmente contra chefes emblemáticos. Você termina o jogo e pensa: cadê aquele boss que ia me deixar com raiva por umas 4 horas e me fazer buscar tutorial no YouTube do Games Edu? God of War Ragnarok é uma continuação digna de sua predecessora, trazendo uma conclusão emocionante e bem trabalhada para a saga nórdica de Kratos e Atreus. E o fim do arco mais parece o tipo de fim que deixa um post-it escrito: logo logo com DLC. E não é que teve DLC mesmo? Apesar de algumas falhas em aproveitar todo o potencial narrativo e mitológico, o jogo brilha em sua jogabilidade, visuais e na forma como encerra o arco dos protagonistas. E encerra com dignidade, sem fazer um reboot barato, nem matar o Kratos com um QTE fora de hora. Obrigado, Santa Mônica.
Para os fãs da franquia e de narrativas envolventes, Ragnarok é um título imperdível que celebra o legado de Kratos, enquanto aponta para novos caminhos. E agora é torcer para a próxima fase da franquia ser Kratos no Brasil, enfrentando o Boto Cor-de-Rosa enquanto joga truco com o Curupira. Se você curtiu essa review, riu pelo menos uma vez, ou se te ajudou a decidir se vale a pena comprar ou não o God of War Ragnarok, já deixa o seu like aí e não custa nada, diferente do PlayStation 5 que tá custando até um rim. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente fala de jogos com sinceridade, bom humor e aquele toque de caos que nem o Odin conseguiu prever. Quer ver reviews de outros jogos? Então deixa aquele seu comentário, pois eu leio todos eles, até os xingamentos, mas só se forem criativos. Não se esquece também de ativar o sininho para receber os vídeos e as lives do canal. Faço tanto aqui no YouTube quanto na Twitch e também até no TikTok. Nos vemos em um próximo vídeo. Tchau!